Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia de review com spoilers, tá bom? De A Maldição da Múmia. Então, se você ainda não viu o filme, corre pro cinema pra assistir, que ainda tá em cartaz. E se você já viu ou não se importa com spoiler, vem comigo que eu tenho muita coisa pra falar deste filme de terror. Bora! What happened to Katie? E aproveitando, tem vídeo aqui no canal que eu falo das minhas expectativas de filmes pra 2026, ou seja, eu listei ali os filmes que eu com certeza quero ver no cinema, porque valem super a pena, e A Maldição da Múmia tava entre eles, então corre lá pra conferir os outros filmes dessa lista. E como a gente bem já sabia sobre a temática do filme, é uma releitura da criatura A Múmia. Aqui, através da direção de Lee Cronin, a gente tem uma versão aí mais voltada pro terror. Lee Cronin, que foi o mesmo diretor de Evil Dead Rise, em português Evil Dead A Ascensão. Foi um filme muito bom, que carrega esse universo que o Sam Raimi criou. E aqui nós temos o casal Charlie e Larissa. O Charlie é um jornalista e a Larissa é uma enfermeira. E eles viajam para o Egito para que o Charlie faça algumas matérias jornalísticas, ele ali à frente dessas reportagens, e levam seus dois filhos, a Kate e o Sebastian, quando ocorre o desaparecimento da Kate. E como a Kate desaparece, né? Ela tá ali no quintal, brincando, normalmente, o irmão tá dentro de casa, o pai também, e a mãe está trabalhando, e ela se depara com uma figura de uma mulher misteriosa ali no cercado, conversando, né, com a Kate, querendo desenrolar ali um contato mais próximo, quando ela é capturada pela mulher. E a família entra aí num estado de choque e de culpa, principalmente o pai, porque ele não estava ali presente, de olho na menina, e eles vão descobrir depois que ela já estava sendo aliciada por essa mulher misteriosa há um tempo, né, oferecendo chocolates, etc. Se passam 8 anos para eles finalmente descobrirem que a Kate foi encontrada viva. É importante que durante esses 8 anos o casal teve mais uma filha, chamada Maud, se eu não me engano é Maud o nome dela. Então ela não chegou a conhecer a Kate. E quando eles recebem a ligação da investigação, né, da detetive falando que encontraram a filha, foi por conta de um acidente de avião que rolou ali perto do Cairo, transportando um sarcófago de mais de 3.000 anos. Quando eles abrem esse sarcófago, eles encontram a Kate mumificada. O corpo dela como se estivesse quase em uma decomposição. Ela tá viva, mas a que custo, né? A que preço? E a família tem aquele incrível reencontro com a Kate ali no hospital, ela sentada na cadeira, as unhas enormes, a pele toda cinza. Uma cena bem grotesca e que você fica ali com um medo mesmo. Eles decidem, né, retornar com a filha para casa para ter os cuidados médicos. E quando as crianças, o Sebastian e a Maud, conhecem a Kate, é aquele estranhamento bizarro de tipo, quem é essa pessoa? Ela tá irreconhecível. Só que mal sabem eles que o fato de desenterrar a Kate vai trazer à tona uma força sombria para a família. Agora eles estão morando no Novo México, junto com a avó e sogra Carmen, que ela é super religiosa, então ela também recebe a Kate de braços abertos, mas ela fica ali numa constante prece e reza, porque ela sente que tem alguma coisa errada com a Kate. Enquanto a gente acompanha aí o dilema da família em conseguir lidar com a Kate, cuidar dela, em paralelo, a gente tem a detetive egípcia Dalia Zak tentando ajudar a família a descobrir o que realmente aconteceu com a Kate. E as investigações apontam de que é mais fácil você contrabandear quando você está transportando de um território para outro artefatos históricos, como sarcófagos, múmias e etc. E finalmente, na parte do filme que engata, onde a Kate está em casa e começam a acontecer coisas estranhas e sobrenaturais, pé no terror. Fica muito bom, eu achei legal a atmosfera, traz um pouco daquela sensação de casa mal assombrada, mas aqui o veículo, né, para essa assombração é a Kate, ela tá ali presente. Teve uma cena muito legal também dos dutos, tem tipo um caminho na casa por entre as paredes e é uma espécie de duto também. Tem uma hora à noite que Kate desaparece, ela entra nesse duto. E aí os pais têm que entrar ali também dentro da parede, atrás da Kate. E os pais tentando lidar com ela, capturar ela e injetar a parada pra ela se acalmar. Lembra a dinâmica de filmes de terror que a gente não tá acostumado a ver, né? De possessão demoníaca. E a relação da mãe com a Kate, de você ficar do lado da cama, deitada com ela catatônica, bizarríssima ali do lado, e a mãe cuidando e protegendo a Kate, né? No sentido de, não, você vai melhorar, filha, você vai conseguir falar, porque a Kate não fala, ela só fica emitindo uns sons e uns ruídos e
bizarros. Isso lembra muito O Exorcista, a relação da mãe com a filha, que foi possuída também por um demônio, o Pazuzu. Aí temos que parabenizar a escolha, né, do elenco, principalmente a menina que interpreta a Kate, que é a Natalie Grace. As feições, né, o rosto da menina já é um rosto diferente, e aí quando se acrescenta essa maquiagem, esse figurino, ela fica extremamente aterrorizante e dá essa sensação de realismo, de realmente uma pessoa que ficou anos mumificada, de como a aparência dela seria, ela dando a vida a essa interpretação que é bem grotesca, assustadora e nojenta ao mesmo tempo. Que nesse filme é o que ele mais utiliza, esse artifício do nojento. Foi até engraçado que esse início do filme a gente tava lanchando. E aí quando começa a pedrada e a parte da nojeira, eu fiquei, que bom que a gente lanchou no início. Que se a gente estivesse comendo, vendo essas coisas, sabe, seria desconfortável, no mínimo desconfortável. E além de referências como Exorcista, temos obviamente a referência principal ao universo de Evil Dead, já que é o mesmo diretor. Aqui, no jeito de fotografar, de dirigir principalmente, é muito semelhante, muito semelhante. Tem takes em que você tá vendo a pessoa possuída, né, a mulher possuída, e um desfoque de fundo pra focar, mas é um desfoque mesmo, assim. E aí no segundo seguinte ele troca, inverte aquilo e você consegue ver a aparição ou algo que está acontecendo ao fundo. Falando ainda sobre essa parte técnica, a gente tem um momento em que a Kate tá deitada na cama já em casa e ela vai conhecer ali o Sebastian, a Maud, enfim, a mãe tá apresentando as pessoas. A gente tá no ponto de vista da Kate na cama, então vendo os irmãos se apresentando, a imagem não é muito nítida, é uma cor diferente. E o som também, ela escuta o som meio abafado. Eu achei legal eles botarem esse ponto de vista. E além disso, a parte sonora é muito bem explorada. Na casa foi onde eu senti mais essa parte sonora, dos barulhos acontecendo e você não sabendo de onde tá vindo. Não chega a ser um body horror, mas a quantidade de detalhes que eles colocaram na múmia, né, no corpo da Kate, até a parte de cortar a unha, que foi muito emblemática, né, isso traz uma agonia na gente, mas ainda não chega a ser body horror. Mas é um artifício do terror que foi utilizado muito bem escolhido, assim. Cumpriu totalmente a proposta de deixar as pessoas tensas na cadeira. O que de fato aconteceu com a Kate? Essa mulher misteriosa que a gente vê lá no início do filme e que pega a Kate, ela é responsável por um ritual do qual a Kate participa como um receptáculo, uma espécie de receptáculo para selar um demônio egípcio antigo chamado Nasmaranian. Nasmarania era originalmente aprisionado por sacerdotes em corpos mumificados. E por que esse demônio ele era passado de receptáculo em receptáculo, de corpo em corpo? Porque ele era considerado ali um demônio do caos, um destruidor de famílias, que o objetivo principal dele era literalmente matar todas as famílias, né, causar a destruição desses laços familiares. E a origem de Nasmarania não é real, não faz parte de uma mitologia egípcia. Ele pode ter sido inspirado em outros demônios egípcios, mas aqui no caso ele foi criado justamente para o filme, então de forma ficcional. E a Kate, por ser uma criança ali muito nova, né, quando ela foi raptada, seria o corpo ideal para que Nasmarania habitasse, né? E agora falando na conexão entre A Maldição da Múmia com o universo de A Morte do Demônio, criado por Sam Raimi, o Lee Cronin, o diretor do filme, ele confirmou que A Maldição da Múmia se passa no mesmo universo. E, segundo ele, tem um momento do filme em que o Charlie se depara com pequenos tecidos misturados com pele que saiu do corpo da Kate, com vários escritos egípcios antigos. E ele não consegue traduzir aquilo ali e desvendar. Então ele recorre a um professor de arqueologia de uma universidade perto ali da região para ajudá-lo. E é quando ele descobre essa questão do Nasmarania, dessa entidade, dessa mitologia, ele descobre tudo por trás. E Lee Cronin afirma que esse arqueólogo específico que aparece no filme, ele tem ligação geracional com a família do Evil Dead Ascensão. Ou seja, eles estão conectados porque são pessoas ali da mesma família, né? É uma pequena coincidência mais para os fãs da franquia, que faz com que esse universo se expanda. Eu achei bem legal esse fato, apesar de ser algo ali muito proposital, né? Pensado para acontecer. E aí, finalmente, chegamos ao clímax do filme,
que é quando a múmia começa a controlar seus próprios irmãos. A força sobrenatural deste demônio é tão grande que os seus irmãos são controlados e, teoricamente, possuídos de alguma forma. Ele começa a cooperar para ajudar a Kate a fugir das amarras, enfim, que prenderam ela, porque ela está incontrolável. Devido a ela ter causado a morte da avó, da sogra, a Carmen, de um jeito assim bem bizarro, semelhante aí ao Exorcista. Eu peguei a referência que ela é jogada pela janela, assim como o padre foi no fim do filme. Ela retorna. O poder do demônio é tão grande que ele consegue, né, fazer com que a velha morta ali retorne como uma espécie de zumbi. Se não bastasse a Kate, ainda os pais têm que enfrentar os próprios filhos e tentar contê-los, mas a sogra bizarra. Me lembrou muito Resident Evil, não sei porquê, mas essa questão de que ela parece um zumbi, ela não necessariamente parece um demônio, uma pessoa possuída, mas eu senti muito essa vibe de zumbi. E a detetive chega na hora pra ajudar a família a conter a Kate, porque é a única que consegue replicar o que foi dito no ritual para que o demônio saia do corpo da Kate e passe para outro receptáculo. Então ela é uma chave principal para salvar a Kate. E tem uma cena que a detetive passa uns maus bocados nessa casa. Vou te contar. O que foi aquilo do escorpião, cara? Eu achei muito criativo. Aquela cena dela tirando o escorpião da garganta e tendo essa região perfurada pelo ferrão do escorpião. Putz, grila! E ela tendo que puxar, caraca! Foi uma das cenas assim que eu senti mais nervoso. A solução do filme, a resolução do filme é justamente o pai se sente no dever de se sacrificar para salvar a filha. Através das palavras ditas pelo ritual, o demônio Nasmaranha é passado para o pai. Só que, como eu disse, a detetive tá ferrada, porque ela teve aqui, né, essa parte da garganta dela furada e ela não consegue falar direito. Aí o que ela faz? Que ideia é essa, cara? Que nervoso! Ela pega os 2 dedos, enfia machucado por dentro pra encostar nas cordas vocais pra ela conseguir falar o ritual inteiro. Bizarríssimo. E ele é levado até o quarto da maga, da Layla, vestida de enfermeira, a mãe, a Larissa, a detetive empurrando o pai, e elas fecham a porta, e a detetive, ó, mete bronca no ritual, pá, pá, pá. E o filme termina dando a entender de que Nasmaranha foi selado agora na Layla. Tipo, bem feito pra ela, né? Já que não existe um jeito, a princípio, né, de derrotar Nasmaranha, a não ser selá-lo e deixá-lo enterrado. Seguindo agora para as considerações finais, minha nota para A Maldição da Múmia foi 4 estrelas aí de 5 estrelas. É um saldo super positivo. Achei que o Lee Cronin manja muito de terror, assim, terror de alto nível, dessa parte de sentir agonia e de características que a gente já viu em outros filmes, mas de uma forma mais moderna, repaginada. E principalmente agora, né, trazendo aí um elemento que é a mitologia egípcia, esse folclore egípcio, para dentro do filme. Agora, o que me fez tirar aí 1 estrelinha do filme foi a seguinte questão. A motivação, já que eles criaram essa motivação, esse objetivo do demônio, nome, enfim, etc., eu achei meio fraco ele ser só um destruidor de famílias. Poderia ser algo mais, já que a gente estava falando da múmia, de uma criatura ancestral. É algo muito maior, e aqui eles diminuíram para ser como se fosse um demôniozinho que possui e que ele só quer destruir as famílias e causar o caos, ganhar almas. Eu achei muito simplista, entendeu? Usou a estética toda, mas não o contexto. O filme traz essa sensação de algo novo simplesmente porque é um filme de possessão demoníaca com essa vertente da múmia ali presente, Egito e mumificado. Mas não necessariamente esse contexto é levado com mais profundidade. Eu acho que é o único detalhe mesmo que me incomodou. A motivação do demônio, né? Já que eles podiam criar algo maior do que isso. E a questão da múmia. Tirando esse fato, eu indico o filme pra qualquer pessoa, mas tenha ciência, tem que ter estômago forte, hein? Se você é fraquinho aí com nojeira, com coisas na boca, com pele, com unha, aqui Lee Cronin reina. Não esqueceremos a cena do pé de curi, tá bom? Do pé de curi da múmia. Mas e você? O que você achou de A Maldição da Múmia? Também concorda comigo nesses pontos que eu abordei? Pegou mais alguma referência de algum filme de terror que é super parecido com A Maldição da Múmia? Comenta aqui. Quero saber a opinião de vocês.
E não esquece já de se inscrever, curtir esse canal, compartilhar. Estamos chegando aí nos 1000 inscritos. E temos muitos filmes de terror ainda esse ano para falar. Então já fica ligado, ativa esse sininho. E a gente se vê no próximo review. Beijão e tchau!